Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez para um estudo bíblico, a curiosidade da palavra de Deus para o seu elevo espiritual. Eu sou o pastor Diogo Rose e é um prazer ter você aqui em nosso canal. E antes de entrarmos no vídeo de hoje, eu já convido você a se inscrever no nosso canal e também aí deixar o seu like, ativar o sino das notificações. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito curioso que está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e versículo 25, onde está escrito assim: E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Então, o vídeo de hoje nós vamos abordar o seguinte tema: era mesmo cebola selvagem ou era esterco de pomba? Por que algumas Bíblias trazem esterco de pombas e outras trazem cebola selvagem? Qual que está certa? Qual é a tradução? E esse vídeo despertou a curiosidade de gravarmos sobre esse tema, porque um querido irmão, companheiro de ministério, estava pregando há dias atrás essa palavra e comentou comigo essa dificuldade aí da questão da variante, né, em uma Bíblia dizer cebola selvagem e outra esterco de pombas. Afinal de contas, qual que está certa? Qual Bíblia está correta? Muito bem, nós temos na Bíblia de Jerusalém a expressão cebola selvagens. A Bíblia Vozes, ambas de edição católica, também dirão cebola selvagem. É interessante que a Bíblia de Jerusalém, pelo menos no rodapé, ela coloca esterco de pombas, mas coloca uma interrogação dizendo que é impossível aqui. Isso que está no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Muito bem, é interessante, queridos, que a Bíblia contemporânea de Almeida, a edição contemporânea de Almeida, que ela é muito famosa no nosso meio porque é a chamada Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson, como a conhecemos, ela é desta tradução, edição contemporânea de Almeida. E nessa edição contemporânea de Almeida, que eu acabei de fazer a leitura aqui, traz cebola selvagem. Lembremos que as notas de referência Thompson nada tem a ver com o texto da Bíblia. As notas de Thompson são uma riqueza teológica para todo estudante da palavra de Deus. Mas as Bíblias Thompson, como são desta versão, então trazem edição contemporânea de Almeida, cebola selvagem, juntamente com as Bíblias de edição católica, que também trazem cebola selvagem. Agora, interessante, queridos, que as Bíblias mais tradicionais aqui no meio teológico, protestante, as Bíblias, por exemplo, a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, ela traz, ao invés de cabo de cebola selvagem, ela traz esterco de pombas. A Corrigida Fiel. A Almeida Revista e Atualizada, esterco de pombas. A Almeida Revista e Corrigida, esterco de pombas. A NTLH, esterco de pombas. A Peshitta, esterco de pombas. E a King James, versão inglesa, ela traz esterco de pombas. E agora, como resolvermos isso?
O texto hebraico da Bíblia do Códex de Leningrado, ela traz o seguinte aparato. Bishmonim Kesef Verova Hakav. Agora vem o texto. Hareionim, então está entre parênteses. E Div Onim Bahamisha Hasef. O que significa esses entre parênteses que está no texto da Bíblia hebraica? Deixa eu explicar para você uma curiosidade do texto massorético. Os massoretas, os escribas massoretas, quando eles pegaram a Bíblia consonantal do proto-hebraico, eles começaram a colocar vogais no texto, como a maioria dos estudantes já sabem disso. Muito bem, é que a Bíblia hebraica ela tem também o seu aparato crítico, e os massoretas eles colocaram notas de rodapé ou notas nas margens do texto, chamadas notas marginais. E existe dentro do aparato crítico da Bíblia hebraica pelos massoretas um sistema conhecido por Ketiv e Querê. O que é o Ketiv? Ketiv significa o que está escrito. E o que significa Querê? Querê é como é lido. Então perceba que quando os massoretas pegaram o texto, eles perceberam talvez alguma variante, que eles entenderam que deveria ser lido diferente do que estava escrito. Então eles colocaram uma nota marginal chamada Querê, e quando nós percebemos o que estava escrito era Hareionim, mas a nota marginal chamada Querê diz Divionim. Agora perceba, aí que mora o problema deste aparato crítico aí do texto da Bíblia hebraica pelos massoretas. Porque existe algo escrito com determinadas letras diferente do que deve ser lido. Isso porque eles não queriam mexer no texto escrito, né? Eles não queriam alterar, então eles colocavam as notas de rodapé. Eu sei que isso é tudo muito estranho para quem não está acostumado com essa questão aí de aparato crítico, de Bíblia massorética, do texto massorético, mas é aqui que reside todo o problema de algumas Bíblias se basearem no comentário de rodapé do texto massorético e outras, por sua vez, ficarem com o que está escrito. Talvez você pergunte, pastor, mas por que existe isso? Por que há uma palavra escrita e existe uma nota marginal colocada pelos massoretas? Os massoretas faziam isso quando eles identificavam as seguintes divergências e situações dentro de um texto: tradições textuais divergentes, termos pejorativos ou indecentes, que eles não queriam que fosse pronunciado, então eles colocavam como deveria ser pronunciado na nota de rodapé, eufemismos, blasfêmias, palavras incomuns, tipos de grafia irregulares ou defeituosas, correções gramaticais e estéticas e questões doutrinárias e alterações de expressões arcaicas, visto que o hebraico ele passou por uma mudança do proto-hebraico para o texto como nós conhecemos hoje. Então, quando houve essa mudança, os massoretas eles também colocaram o seu aparato crítico tentando corrigir algumas coisas. Então, Ketiv é o que está no texto, é isso que está escrito. Mas as notas marginais do texto massorético, eles colocaram, deve-se ler assim. Muito bem. A questão é que algumas Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Vozes,
a edição contemporânea de Almeida, ela se baseou no querer, na nota marginal. E as outras versões, Almeida Corrigida Fiel, Atualizada de Almeida, Almeida Revista e Corrigida, a King James Version, versão King James, todas essas Bíblias, elas se basearam no que está escrito e não deram assim tanta importância para a nota marginal do texto massorético, tá? Então existe toda essa questão. Agora, deixa eu colocar outra questão importante para você. A Septuaginta, que é a versão grega para o Tanar, para o Antigo Testamento, colocou ali, sem nota de rodapé, mas colocou, ignorando então o texto marginal, o querer, a margem anotada pelos massoretas, e colocou o que estava escrito. E o que está escrito é coproperisteron, ou seja, esterco de pomba. Ou seja, se analisar o que está escrito, é esterco de pomba. A Vulgata Latina também traduziu por esterco de pomba ou Stecoris columbarum, esterco de pomba. Muito bem, você já entendeu o que é o que está escrito e o que está na nota de rodapé do texto massorético. Agora, queridos, já que foi explicado esses detalhes para você, eu quero trazer aqui alguns historiadores, alguns pensadores sobre os que defendem que era um esterco de pomba e os que defendem que não era esterco de pomba e que os massoretas quiseram dar um sinal que deveria ser lido outra coisa. Muito bem. Defendendo a tese de que era esterco de pomba, o historiador judeu Flávio Joséfos, muito conhecido, sugeriu que se tratava sim de esterco de pomba, porque o mesmo era substituído por sal em situações gravíssimas de fome, como foi o caso aqui quando Samaria estava cercada pelo exército do rei da Síria. Então a fome era extrema a ponto de comer cabeça de jumento, coisa que não era permitida pela lei judaica para o hebreu, para o judeu, para o hebreu. Aqui no caso já era Samaria, né? Mas enfim, não era muito permitido. Mas a fome apertou de tal maneira que eles estavam pagando caríssimo por uma cabeça de jumento e também por esterco de pomba. A palavra cabo ali, ela está falando de uma unidade de medida. Então veja bem, Flávio Joséfo traz essa importante nota, dizendo que sim, esterco de pomba era usado substituindo o sal em situações de extrema fome, enfim, né, dada a miséria que eles estavam passando pelo cerco ali que estavam passando, né? Outra importante nota é que o esterco de pomba era usado como combustível, ou seja, eles não comeram o esterco de pombas, mas eles usaram como combustível para então assar a cabeça de jumento. Essa é um comentário que muitos trazem isso. Outros dizem que realmente era o esterco de pomba, mas o mesmo era selecionado, era lavado, porque as pombas, muitas sementes que elas comiam, acabavam não se digerindo muito, e então uma pessoa em estado gravíssimo de fome poderia catar entre os excrementos da pomba e achar algum grão, alguma coisa, algum nutriente para saciar um pouco da sua fome. Agora eu vou trazer aqui pelo menos duas colocações de que não era esterco de pomba, pelo menos para tentar achar uma lógica no assunto. Uma visão alternativa do esterco de pomba era o nome popular de outros alimentos, por exemplo, como a estrela de Belém, uma espécie de planta comestível. Então eles teriam apelidado de esterco de pombas
a essa planta que eles comiam. Uma terceira opção, baseada na alteração de um texto hebraico, é que a passagem realmente se refere à alfarroba, o fruto da alfarrobeira, né? As letras são parecidas, mas isso aqui é uma suposição. Queridos, agora eu vou fechar aqui o meu comentário. Primeiro, tá? Temos o ketiv, o que está escrito, e o querer, que é a nota marginal. Mas um importante hebraísta, doutor, especialista no assunto, chamado David Klinis, ele estabelece como excremento de pomba mesmo. E esclarece que o querer, o vocábulo divionim, e o ketiv, o que estava escrito, o item lexical hareionim, sendo que ambos possuem a mesma significação. Então, o que defende David Klinis é que, embora as letras sejam um pouquinho diferentes, uma pequena mudança de hareionim para divionim, acontece que os maçoretas então colocaram a nota de rodapé, o querer, apenas para a pronúncia ser daquele jeito, mas isso não alteraria o significado, ou seja, sendo realmente esterco de pombas. Está aí então a minha opinião, defendendo a Septuaginta, que traz esterco de pombas, a Vulgata esterco de pombas, o texto escrito que tive esterco de pombas, e assim optaram as melhores traduções, Corrigida Fiel, Corrigida de Almeida, Atualizada de Almeida, King James, todas optaram por esterco de pombas, e com a nota desse importante estudioso do texto maçorético, David Klinis, dizendo que, embora a fonética da palavra e uma letra seja divergente, não altera o significado, sendo realmente esterco de pombas. Então eu vou ficar com essa possibilidade, eu vou ficar aqui com essa interpretação, sendo realmente esterco de pombas. Talvez você chegou até aqui no vídeo dizendo, Pastor Diogo, tanta polêmica assim por uma coisa tão insignificante. Não, gente. Essas questões existem no texto maçorético, muitas situações de ketiv e querer, o que está escrito e o que eles colocaram em rodapé. Há muitas citações no texto maçorético, existem essas questões e por isso algumas traduções divergem uma palavrinha da outra. Mas isso não altera a nossa salvação, não altera as doutrinas centrais da Bíblia, mas pelo menos você que é estudante, você que gostaria de saber por que uma Bíblia traz assim e outra traz de outro jeito, eu estou trazendo aqui pelo menos uma posição da onde se originam essas questões divergentes e trazendo a minha opinião final também, pensando que seja esterco de pombas mesmo. Muito obrigado por você ficar até aqui. Eu peço que você deixe o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal e assiste os demais vídeos que está aqui no nosso canal. E também, gente, aproveitando para que oferecendo a você o meu curso de escatologia online avançada. Eu tenho o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Eu vou colocar aí na tela do vídeo todos os conteúdos que são abordados no módulo 1, no módulo 2 e no módulo 3. Adquirindo esses módulos, você terá mais de 12 horas de escatologia avançada e moderna. Eu envio agora para você. Entre em contato com o meu WhatsApp, que deve estar passando aqui no vídeo. Entre em contato agora e hoje mesmo nós enviamos o módulo que você adquirir. Recomendo, obviamente, começar pelo 1, depois o 2, depois o 3. Pode adquirir só o módulo, depois adquira os demais, ou adquira todos de uma vez só. Serão 12 horas aulas de escatologia, você recebe as aulas que ficarão aí no teu computador, no teu smartphone, no teu tablet,
para você assistir o resto da sua vida. Acompanha certificado e apostila, e havendo dúvidas, para quem adquire o nosso curso, eu dou atendimento especial no WhatsApp, respondendo perguntas ou dúvidas do curso. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus.